Saúde os irmãos, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter a nossa palavra devocional nesta manhã, neste lindo domingo. Vamos ter como tema a esperança para o teu futuro. A esperança para o teu futuro é isso que vamos tratar aqui e iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Quando falamos de haver esperança para o teu futuro, é porque existe o amor de Deus. E falando em amor de Deus, eu queria assegurar a vocês todos que nós nem sequer conhecemos a metade desse amor. Não fazemos ideia, nem sequer metade foi contada. Então vamos, antes de ler, ouvir a explicação disto de forma cantada. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. É por isso que há esperança para o teu futuro. Vamos desfrutar. Oremos. Deus, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, porque tu tens providenciado muitas dádivas e, na verdade, nem sequer metade delas nós conhecemos. Uma delas é a tua palavra. Pedimos ao Pai que nos ajude a caminharmos retamente com ela. Oro por cada pessoa que estará ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 31, 17, diz assim: Por isso, há
esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. É esta palavra que nós temos na manhã de hoje, neste dia. Temos que perceber um pouco o que está a acontecer aqui no livro de Jeremias. Jeremias, muitos o conhecem como o profeta chorão. Tinha razões para tal, teve momentos que o fizeram de facto chorar muito. Era um profeta que vivia no meio de sofrimento, e uma das coisas que nós vemos ao longo do livro é que ele frequentemente se encontrava entre Deus e povo. Não é fácil liderar o povo, e muito menos fácil é liderar o povo de Deus. Então, muitas vezes ele estava no meio. Ele era o intercessor, era o intermediário. E numa das ocasiões, só para mostrar o quão difícil foi a missão de Jeremias, foi o próprio Deus que disse para Jeremias não orar mais por aquele povo, porque o povo estava tão perverso, tão perdido, que Deus não iria ouvir mais nenhuma oração. Então imagine que Deus diga, olha, não vale a pena orar. Então, foi mesmo terrível, e não foi por acaso que Jeremias escreveu as Lamentações de Jeremias, o livro que vem logo a seguir na Bíblia. Havia motivos para tal, havia razões para tal, a situação era mesmo complicada, caótica, difícil. Mas é no meio deste caos, é no meio deste sofrimento que nós encontramos um troço aqui no livro de Jeremias. Estou a falar dos capítulos 30 a 33. Aqui encontramos uma parte diferente do restante do livro. É este troço, é esta secção do livro que alguns chamam de Livro da Consolação de Jeremias. Livro da Consolação de Jeremias porque tem um conteúdo animador, um conteúdo que cria alguma esperança, dá algum alento ao povo. É neste contexto que nós vamos encontrar nesta secção o conceito de restauração. Restauração tem também consigo a ideia de recuperação, tem a ideia de reabilitação, e é neste sentido que também aparece aqui a leitura que nós estamos a ter, que diz que há esperança para o teu futuro. Qual é esse futuro? É a recuperação, é a restauração, é a recomposição de Israel e Judá. Havia no exílio em que eles estavam muito sofrimento, havia muito desespero, havia já muita confusão devido à situação que eles estavam vivendo, já estavam a entrar em saturação, estavam a entrar em depressão, mas é aí mesmo, é nesse contexto onde, na linguagem atual, simples, nós diríamos que é no contexto em que o povo está embaixo, que aparece esta palavra que olha, nação minha, povo meu, escuta isto, ainda há esperança para o teu futuro. Tu has de voltar à tua terra, como nós estamos a ler logo a seguir ainda no versículo 17. Ou seja, Deus muitas vezes se manifesta no meio do caos. Ele se manifesta no meio do desespero. É quando nós pensamos que tudo está terminado. É quando pensamos que as nossas forças já não terão mais recuperação. A nossa condição é definitiva, é final, não tem um retrocesso, não tem como reverter. Não, Deus mostra que tudo é reversível, tudo pode mudar. O que é que nós temos aqui por aprender? É importante nós aprendermos aqui que
que Deus tem planos. Deus tem planos. E a ideia de que Deus tem planos, nós vamos ver ainda neste livro de Jeremias, quando nós lemos o capítulo 29, o versículo 11. Vamos ver que não, o nosso Deus não trabalha de forma aleatória, não trabalha de forma improvisada. Ele diz que tem planos para fazer bem para o seu povo, planos para a prosperidade do povo. Hoje em dia nós gostamos deste termo, mas este termo teve a sua origem no próprio Deus. É o próprio Deus que nos fala de ter planos para nós, planos para a nossa prosperidade, planos para a nossa evolução, planos para o nosso bem-estar. Então, aqui, ele está fazendo lembrar o povo que, olha, vocês estão a sofrer, vocês estão a ser humilhados, vocês estão a ser, como diríamos hoje, espezinhados, desprezados, vocês se sentem abandonados. A situação que vocês estão a viver não é a última, não é a final, não é a definitiva. Isto é importante. Porque quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, e até podemos ouvir alguém a dizer que, olha, este é um assunto terminado, este é um assunto concluído, aqui vamos colocar uma pedra, isto não tem volta, isto não tem solução, isto não tem conserto. Mas eu quero assegurar que é exatamente numa condição destas, é exatamente numa situação destas, onde o nosso Deus aparece, onde o nosso Deus se envolve, onde o nosso Deus se manifesta, onde o nosso Deus deixa claro que, olha, a semelhança do que aconteceu com o povo de Judá, o povo de Israel, que teve um futuro, e hoje nós podemos comprovar, olhando para a história desta nação, olhando para a situação que eles vivem, podemos comprovar que aquilo que foram as promessas de Deus realmente se cumpriram. O que Deus promete, mais tarde ou mais cedo, vai aparecer. Mais tarde ou mais cedo, vai se cumprir. Então, tenhamos isso em mente, tenhamos isso em consideração na nossa vida. Não levemos isso de ânimo leve. Eu quero que cada um reflita na situação em que se encontra. Cada um reflita na condição em que se encontra. Veja como está a sua vida. Você pode pensar que a sua vida está perdida. Você pode pensar que a sua vida já não vai se recuperar mais. Aquilo que estamos a ver hoje parece o fim da história, parece o fim da humanidade. Não, não. Da mesma forma que Deus garantiu aquele povo seu, amado, escolhido, também garante para hoje. Garante hoje para nós. Garante para nós hoje que, olha, na sua situação ainda há esperança para o teu futuro. Eu não sei o que é que o meu irmão, a minha irmã estão a viver, está a passar hoje, não sei qual é a sua realidade, não sei o que é que lhe rouba a paz, o que é que lhe rouba a tranquilidade, mas eu quero garantir que o hoje que você tem, a situação atual que você tem hoje, não é a final, não é a definitiva. Você não precisa entrar em desespero, não precisa perder a tua fé, não precisa perder a tua confiança, não precisa perder o teu empenho, o teu desempenho, o teu fulgor, o teu ânimo, o teu entusiasmo. Não precisa ficar chorando. Há pessoas que até chegam ao extremo, chegam ao limite das forças, pensa no suicídio, acha que suicídio vai resolver. Suicídio é a única alternativa que a pessoa tem em mente, pensa que não há mais escape. Mas aqui na palavra de Deus, nós vemos exatamente o contrário, nós vemos o diferente disso. Deus ainda tem um futuro para ti. As pessoas podem não ter futuro para ti,
Você pode ter sido abandonado pelos seus amigos, familiares, pode ter sido expulso do seu local de trabalho, perdeu o seu emprego. Eu quero dizer que ainda há esperança para o seu futuro. Você está num relacionamento complicado, está num namoro complicado, está num casamento complicado, ou ainda mais, pior que isso, não é só complicado, terminou o seu casamento, ainda há esperança para o seu futuro. Você é um jovem, é um indivíduo que é órfão de pais, perdeu os seus pais, e perdeu a sua família. Você acha que está terminado, você é um viúvo, você é uma viúva, pensa que já não há nada para frente. Eu quero garantir que a mesma palavra de Deus que serviu para aquele povo antigo serve para ti. Ainda há esperança para o teu futuro. Você está doente, eu não sei qual é a doença que enfrenta. A enfermidade hoje, a doença hoje, tem várias formas, várias manifestações. Seja qual for a doença que você tem hoje, o teu caso não está encerrado. É melhor que lembremos, irmãos, que quem tem a última palavra da nossa vida é o nosso Deus. É Ele que pode determinar se as coisas acabaram ou as coisas continuam. Mas eu quero que nós percebamos que não. Nós também temos um futuro. Esse futuro, segundo o ambiente atual, o contexto atual, pode parecer incerto. Pode ser um futuro de desespero. Pode ser um futuro que não mostra nada de bom. Mas se nós tirarmos o nosso pensamento, a nossa vista, a nossa visão, a nossa análise das coisas que nos rodeiam e colocarmos a nossa esperança em Deus, é aí onde fará sentido o que nós estamos a ver. Aqui temos várias questões. Podemos não saber determinar o como, não podemos não saber determinar o quando é que isto vai acontecer. Podemos não saber determinar quem é que vai resolver a situação com que eu me deparo. O que eu quero que perceba é que, independentemente de tudo isto, nosso Deus ainda não está terminado contigo. O nosso Deus ainda não declarou o teu fim. Irmãos, vamos pensar numa coisa muito simples, que cada um de nós se pergunte: afinal, por que é que continuas vivo? Por que é que ainda tens vivo? Nós conhecemos muita gente, sobretudo nos últimos dias. Muita gente está perdendo a vida, muita gente está saindo deste mundo. Mas por que você continua vivo? É porque há esperança para o teu futuro. É porque Deus quer fazer algo contigo, quer fazer algo para ti, quer fazer algo através de ti. É algo bonito isto, porque Deus até pode usar alguém que estava desesperado como fonte de ajuda para outras pessoas. Deus pode usar alguém que já se dava por acabado, se dava por derrotado. Eu quero dizer que não devemos nos dar por derrotados, não. Não podemos nos dar por desanimados, não. Enquanto a palavra de Deus nos disser que há uma esperança para o nosso futuro, cabe a nós irmos atrás desse futuro. Cabe a nós fazermos algo por esse futuro. Cabe a nós olharmos com os olhos de Deus, não com os olhos humanos. Porque os olhos de Deus, os olhos divinos, os olhos do Espírito, são eles que nos fazem com que nós não andemos com base naquilo que nós estamos a olhar, mas andamos com base naquilo que nós cremos. Então, quando falamos em futuro, não devemos ficar ansiosos. Por vezes, nós sofremos por antecipação. Sofrer por antecipação é sofrer por algo que ainda não aconteceu. Mas o medo, o temor, nos faz sofrer. O temor nos faz pensar que nós estamos desamparados, estamos perdidos. O que nos faz pensar que estamos perdidos, irmãos,
é que quando estamos a sofrer, o diabo intervém, o diabo diz, olha, Deus te esqueceu. Isso é uma palavra que vem do diabo, porque na verdade, Deus nunca se esquece de nós, Deus nunca se esquece de ninguém, Deus não se esqueceu de ti. É o próprio Deus que diz que para o teu futuro há esperança. Eu quero fechar este momento de reflexão, de meditação, eu quero fechar com uma oração. Mas antes de orarmos, eu convido-te a escutar um belo hino, uma bela composição musical que diz exatamente: eu não me esqueci de ti. Então, é uma garantia que o nosso Deus nos dá. É uma garantia que o nosso Deus deixa aqui para nós, para sabermos que não, Ele ainda tem algo para nós, tem algo que quer nos mostrar. Cabe a nós confiarmos nele. Santo Pai, quando nós lemos na Tua Santa Palavra, no livro de Isaías 49, versículos 13 a 15, ela nos indica que mesmo se uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, o Senhor não iria se esquecer de nós. Pai, que palavra linda, profunda para este momento em que nós, por vezes, entramos em desespero, ficamos confusos, ficamos com medo, ficamos derrotados, desanimados. Eu oro para que nada disso aconteça com o teu povo, não aconteça isso com estes irmãos que estão escutando esta palavra, estão lendo esta palavra, que cada um deles saiba que ainda há esperança para o seu futuro, esperança de restauração, esperança de recuperação.
Encha-nos, ó Pai, de fé, determinação, certeza, entusiasmo, enquanto aguardamos pelo momento da Tua intervenção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Continuação de um domingo agradável e até o próximo domingo.